Olá, seja muito bem-vindo para este primeiro de uma série de vídeos que vamos realizar para estudarmos a Carta aos Efésios, que neste ano de 2023 será estudado dentro do mês da Bíblia. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a autoria da Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios carrega consigo uma dificuldade em relação à sua autoria. Existem estudiosos que defendem a autoria paulina. Ela seria, dentro deste contexto, uma das cartas do cativeiro, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, e teria sido escrito durante o cativeiro romano, entre o final da década de 50 e início da década de 60 do primeiro século da era cristã. Já um outro grupo de estudiosos, cada vez mais numerosos, para estes, a Carta aos Efésios seria deuteropaulina, juntamente com Colossenses e 2 Tessalonicenses. Quando nós falamos de uma carta deuteropaulina, nós estamos falando de um escrito que teria sido atribuída ao apóstolo Paulo num segundo momento. Embora Paulo tenha vivido perto de 3 anos em Éfeso e conhecesse por lá muitas pessoas e possuísse numerosos amigos, o tom geral desta carta não está de acordo com a autoria de Paulo. Por quê? Porque nós temos um tom muito impessoal, lhe falta um certo estilo e também falta na carta aos Efésios a linguagem própria do apóstolo Paulo. Conforme alguns textos da própria carta, a impressão que temos é que o autor da carta parece não ter tido contato com os destinatários, segundo o próprio texto evidencia em Efésios capítulo 1, versículo 15, quando o autor vai afirmar assim: "Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos." Ou seja, ele coloca como se ele tivesse ouvido. A impressão que nós temos é de que não havia ali um contato direto do autor da carta para com os destinatários. Para Lucas, foi aos anciãos da igreja de Éfeso, em Mileto, conforme Atos, capítulo 20, versículo do 17 ao 38, que Paulo confiou o seu testamento espiritual, apostólico e pastoral. Diferentemente de outras cartas, Paulo ele não teria agido segundo o seu costume. Ele não recorda na carta aos Efésios nenhum acontecimento local, e a impressão que inclusive transparece é até mesmo que ele não fundou esta igreja. Mais do que uma encíclica destinada a um número preciso de igrejas, a carta aos Efésios ela tem os caracteres de uma circular eclesiológica geral, de uma espécie de carta destinada às mais diversas comunidades, e neste caso, a igreja de Éfeso teria recebido a sua carta. Outro detalhe muito importante também neste estudo da carta aos Efésios é que, mais do que uma carta, Efésios parece tratar-se de uma homilia que utiliza o modelo epistolar. Concluímos assim que esta carta deve se tratar de um documento pertencente a um autor dos círculos paulinos, que se dirige a pagãos convertidos ao cristianismo e o faz em nome do apóstolo Paulo por volta da década de 60 do primeiro século da era cristã. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o destinatário e também sobre a mensagem da carta aos Efésios. Espero você por lá. Um grande abraço. Deus te abençoe.